A FIA acabou abrindo oficialmente a porta para uma das maiores zonas cinzentas técnicas da Fórmula 1 moderna. E o impacto disso para 2026 pode ser muito maior do que parece à primeira vista. O que muita gente chamou de jogada genial da Mercedes, outros chamam sem rodeios de trapaça legalizada. E o mais importante, a Audi já deixou claro que não pretende ficar olhando de fora enquanto essa vantagem define o campeonato antes mesmo da largada. Tudo começou com a confirmação de que a FIA considerou legal a solução adotada pela Mercedes em sua unidade de potência para o novo regulamento. Uma solução que gira em torno da taxa de compressão do motor, um dos fatores mais sensíveis quando o assunto é eficiência térmica e geração de potência. Em termos simples, quanto mais comprimida a mistura de ar e combustível dentro do cilindro, maior a explosão e, consequentemente, mais potência disponível. O regulamento estabelece um limite claro de taxa de compressão em 16:1. No papel, isso vale para todas as equipes. O detalhe é que a Mercedes encontrou uma forma de operar dentro desse limite apenas no momento da aferição, quando o motor está frio. Assim que a unidade entra em regime de funcionamento com temperaturas elevadas, ocorre uma expansão controlada de componentes como pistões, virabrequim e cabeçote. Essa expansão altera o volume efetivo da câmara de combustão, elevando a taxa real para algo próximo de 18:1. Na prática, o motor começa a seção dentro das regras e termina fora delas, e é exatamente aí que nasce a revolta das outras equipes. O regulamento técnico da Fórmula 1 é claro ao afirmar que o carro precisa estar em conformidade em todos os momentos da sessão, não apenas no instante da verificação estática. Quando a Mercedes aquece o motor e ganha potência extra, ela estaria tecnicamente fora do que foi homologado. Esse ponto foi levado à FIA por diversas equipes, que pediram a criação de um método de medição dinâmica, capaz de verificar a taxa de compressão com o motor quente, em condições reais de uso. A resposta foi negativa. A federação decidiu manter a solução da Mercedes como legal, mesmo reconhecendo que ela opera em uma brecha do regulamento. O motivo dessa decisão vai muito além de uma simples interpretação técnica. Proibir essa solução agora significaria criar um problema estrutural gigantesco para o campeonato. A Mercedes fornece motores para 4 equipes, o que representa 8 carros no grid. Há ainda indícios fortes de que a Red Bull Powertrains desenvolveu um conceito semelhante. Banir essa tecnologia implicaria comprometer metade do grid com unidades de potência já homologadas e congeladas, algo impraticável logisticamente e politicamente. Além disso, a FIA acompanhou o desenvolvimento do motor da Mercedes desde as fases iniciais. A federação sabia da existência desse conceito, entendeu como ele funcionava e nunca o vetou. Voltar atrás agora seria admitir um erro de supervisão grave e assumir a responsabilidade por um regulamento mal fechado. É nesse cenário que a Audi entra de forma direta no conflito. Mesmo sendo estreante como equipe de fábrica, a marca alemã foi uma das vozes mais ativas nas reclamações formais enviadas à FIA. A Audi argumentou que essa vantagem cria um desequilíbrio artificial no grid e compromete o espírito do novo regulamento, que deveria aproximar as equipes. Com a decisão final da federação, a postura da Audi mudou. Mattia Binotto deixou claro que, se a solução é considerada legal, a Audi vai buscar exatamente o mesmo caminho. Isso, por si só, revela 2 coisas importantes. A primeira é a mentalidade agressiva da equipe, que não aceita iniciar sua trajetória em desvantagem técnica. A segunda é o reconhecimento implícito de que, sem essa solução, o déficit de performance pode ser grande demais para ser compensado apenas com aerodinâmica ou eficiência energética. Para que a Audi consiga implementar algo semelhante, será necessário enquadrar sua unidade de potência dentro de um grupo de desenvolvimento permitido pela FIA, alegando defasagem técnica em relação aos concorrentes. Essa regra existe justamente para evitar campeonatos decididos por um único motor dominante. O simples fato da Audi já considerar essa possibilidade indica que o ganho da Mercedes não é marginal. Estamos falando de algo estimado entre 10 cavalos de potência, o que pode representar vários décimos por volta em regime de corrida. Em um grid tão competitivo, essa diferença é brutal. Ela não define apenas posições no qualifying, mas altera estratégias, gerenciamento de energia e até a forma como os pilotos podem atacar ou se defender em pista.
Se os rumores se confirmarem, as equipes motorizadas pela Mercedes largam 2026 com uma vantagem estrutural difícil de neutralizar no curto prazo. No meio disso tudo está Gabriel Bortoleto. O projeto da Audi segue ambicioso, bem financiado e tecnicamente sofisticado, mas pode nascer enfrentando um teto imposto por decisões políticas e regulatórias. Mesmo com talento, execução limpa e um carro equilibrado, há limites claros para o que um piloto pode fazer quando o motor não entrega o mesmo nível de desempenho dos rivais diretos. A situação deixa claro que a Fórmula 1 de 2026 não será decidida apenas na pista, mas também em salas de reuniões, artigos de regulamento e interpretações técnicas. A Mercedes explorou o limite, a FIA permitiu. A Audi agora corre contra o tempo para não ficar para trás. E o que está em jogo não é apenas uma vantagem momentânea, mas o rumo competitivo de toda uma nova era da categoria. A decisão da FIA não encerra a polêmica, ela apenas muda o campo de batalha. A partir do momento em que a federação valida oficialmente a solução da Mercedes, o jogo deixa de ser jurídico e passa a ser puramente técnico e estratégico. E é exatamente aqui que a seção mais delicada dessa história começa a se desenhar, porque copiar não significa simplesmente apertar um botão e repetir a receita do rival. No caso da Audi, adaptar essa solução envolve mexer em fundamentos profundos do projeto da unidade de potência. Estamos falando de materiais, tolerâncias térmicas, comportamento estrutural sob altas temperaturas e principalmente integração total entre motor de combustão, sistema híbrido e gerenciamento eletrônico. A Mercedes não ganhou essa vantagem por acaso. Ela construiu um motor pensado desde o primeiro esboço para trabalhar no limite da expansão térmica sem comprometer confiabilidade. Isso exige anos de simulação, testes destrutivos e validação cruzada entre bancada e pista. Para a Audi, o desafio é duplo. Primeiro, provar à FIA que existe uma defasagem técnica suficiente para liberar desenvolvimento adicional dentro do congelamento dos motores. Segundo, executar essa evolução sem comprometer a robustez de um projeto que ainda está dando seus primeiros passos em ambiente de Fórmula 1. Qualquer erro aqui pode custar não só desempenho, mas também quebras em sequência, penalizações e perda de quilometragem preciosa em um novo regulamento. Existe ainda um fator pouco comentado, mas crucial: a janela de tempo. Mesmo que a Audi receba sinal verde para evoluir sua unidade de potência, o prazo para implementar mudanças significativas antes do início efetivo da temporada é extremamente apertado. Alterações de taxa de compressão dinâmica não são superficiais. Elas impactam o desenho do pistão, o tratamento térmico dos componentes, a escolha de ligas metálicas e até o comportamento do combustível sintético sob altas pressões. E é justamente o combustível que adiciona uma camada de complexidade a essa equação. Diferente da Mercedes, que já tem uma longa tradição em maximizar ganhos térmicos com parceiros consolidados, a Audi está simultaneamente desenvolvendo motor e combustível dentro de um conceito sustentável. Ajustar a combustão para operar com margens tão agressivas de compressão exige um casamento quase perfeito entre química e mecânica. Um pequeno desvio pode resultar em detonação, perda de eficiência ou falhas catastróficas. Tudo isso ajuda a explicar por que essa decisão da FIA é vista nos bastidores como um divisor de águas para 2026. Não se trata apenas de liberar ou não uma solução específica, mas de definir quem vai ditar o ritmo tecnológico do início da nova era. A Mercedes largou na frente, a Red Bull parece não estar tão distante e a Audi agora corre para não ficar para trás. Para Gabriel Bortoleto, esse contexto transforma o primeiro ano em um exercício de resiliência e leitura estratégica. Não será apenas sobre extrair o máximo do carro, mas sobre conviver com fases distintas de desenvolvimento, onde a performance pode oscilar corrida após corrida. Em um cenário como esse, resultados consistentes podem valer tanto quanto pódios ocasionais, especialmente em um grid onde a vantagem técnica pode variar drasticamente conforme o regime de funcionamento do motor. O que fica claro é que a Fórmula 1 de 2026 nasce marcada por interpretações elásticas do regulamento e por um jogo político que beneficia quem chegou mais preparado para explorar as brechas. A Audi não está fora dessa guerra, mas entrou nela já sob pressão.
A seção seguinte dessa história vai mostrar se a equipe alemã conseguirá transformar reação em vantagem, ou se 2026 será inevitavelmente um ano de aprendizado forçado em meio a gigantes que já dominam o tabuleiro. A decisão da FIA não encerra a polêmica, ela apenas muda o campo de batalha. A partir do momento em que a federação valida oficialmente a solução da Mercedes, o jogo deixa de ser jurídico e passa a ser puramente técnico e estratégico. E é exatamente aqui que a seção mais delicada dessa história começa a se desenhar, porque copiar não significa simplesmente apertar um botão e repetir a receita do rival. No caso da Audi, adaptar essa solução envolve mexer em fundamentos profundos do projeto da unidade de potência. Estamos falando de materiais, tolerâncias térmicas, comportamento estrutural sob altas temperaturas e principalmente integração total entre motor de combustão, sistema híbrido e gerenciamento eletrônico. A Mercedes não ganhou essa vantagem por acaso. Ela construiu um motor pensado desde o primeiro esboço para trabalhar no limite da expansão térmica sem comprometer com... Se a seção anterior expõe o tamanho do desafio técnico, esta parte revela o verdadeiro pano de fundo estratégico que está sendo montado longe das câmeras. Porque enquanto o público discute se é trapaça ou genialidade, dentro das fábricas o foco é outro: como explorar o regulamento até o limite sem cruzar a linha que gera punições irreversíveis. E nesse ponto, a Audi mostra sinais claros de que entendeu rápido demais como esse jogo funciona. A entrada da Audi na Fórmula 1 não foi pensada para ser gradual ou discreta. Desde o início, o projeto foi estruturado para operar como equipe de fábrica plena, com autonomia total sobre decisões críticas. Isso significa que cada interpretação do regulamento é analisada não apenas do ponto de vista legal, mas sob a ótica de risco-benefício a médio prazo. A liberação da solução da Mercedes muda completamente o cenário, porque redefine o teto de desempenho aceitável aos olhos da FIA. Internamente, o entendimento é simples: se algo foi considerado legal para uma equipe, passa automaticamente a ser um novo padrão de referência. E é a partir desse ponto que a Audi começa a recalibrar suas prioridades. Não se trata apenas de copiar um conceito específico, mas de reavaliar toda a filosofia de combustão e gestão térmica do motor. A lógica é clara: se o regulamento permite que o motor opere fora das especificações ideais em certos regimes, então o projeto precisa nascer preparado para explorar exatamente essas zonas cinzentas. Isso explica por que fontes de bastidores indicam uma mudança silenciosa no foco de desenvolvimento. Menos esforço em soluções conservadoras e mais investimento em simulações extremas, levando componentes a condições que até pouco tempo atrás seriam consideradas impraticáveis para um projeto estreante. A Audi entende que não pode se dar ao luxo de um primeiro ano apenas sólido. Em um grid onde a vantagem pode ser definida por décimos, começar atrás significa correr o campeonato inteiro em modo defensivo. Outro ponto crucial é a forma como a Audi observa o efeito dominó dessa decisão. Se Mercedes e possivelmente Red Bull operam com motores que entregam mais potência conforme a temperatura sobe, isso altera completamente a dinâmica de corrida. Não é apenas uma questão de volta rápida, mas de consistência ao longo do stint, de capacidade de ataque e defesa em momentos específicos da prova. Um motor que cresce em performance ao longo da corrida muda estratégias de pneus, de energia elétrica e até de posicionamento em relargadas. Nesse cenário, a Audi percebe que o maior risco não é errar tentando alcançar esse nível, mas aceitar um papel secundário enquanto os rivais ditam o ritmo da nova era. Por isso, a postura pública de cautela contrasta com uma movimentação interna muito mais agressiva. O discurso é de paciência, mas os dados indicam urgência. Essa seção marca o ponto em que a Audi deixa de reagir ao que a Mercedes fez e passa a redesenhar sua própria rota dentro do regulamento. A próxima etapa dessa história não depende mais apenas da FIA, mas da capacidade da equipe de transformar leitura estratégica em engenharia aplicada, sem comprometer confiabilidade nem o desenvolvimento do chassi. É aí que a Fórmula 1 separa quem apenas participa de quem realmente molda uma era.
Se a sessão anterior mostrou como a Audi recalibra sua estratégia ao enxergar o novo teto permitido pela FIA, esta parte revela o custo real dessa decisão e onde o projeto passa a caminhar sobre uma linha extremamente fina. Porque buscar a mesma vantagem da Mercedes não é apenas uma questão de copiar um conceito, mas de aceitar riscos que podem definir toda a narrativa da estreia em 2026. A partir do momento em que a Audi decide perseguir esse nível de compressão dinâmica, o projeto entra em um território onde confiabilidade deixa de ser um detalhe e vira a variável central. Quanto mais agressiva é a exploração térmica, menor é a margem de erro, materiais trabalham no limite, tolerâncias se tornam microscópicas e qualquer desvio de fabricação pode significar perda total da unidade de potência. Para uma equipe estreante, isso é uma aposta pesada, porque não existe histórico real de pista para amortecer falhas inesperadas. É aqui que o fator tempo começa a pressionar. Diferente da Mercedes, que amadureceu seu conceito ao longo de anos de domínio híbrido, a Audi precisa acelerar curvas de aprendizado que normalmente levariam temporadas inteiras. Isso exige turnos de desenvolvimento mais longos, ciclos de validação encurtados e decisões técnicas tomadas com dados ainda incompletos. O risco não é apenas quebrar motores, mas congelar escolhas erradas que ficarão presas ao regulamento por anos. Outro ponto crítico está na política interna da FIA. Ao permitir a solução da Mercedes, a federação criou um precedente perigoso. Se a Audi conseguir provar que está em desvantagem significativa, abre-se a porta para pedidos formais de concessão de desenvolvimento extra. Mas isso depende de métricas claras, comparações diretas e, acima de tudo, da disposição política da FIA em admitir que o regulamento produziu um desequilíbrio estrutural. Apostar nisso é arriscado, porque decisões políticas nem sempre seguem lógica técnica. Para Gabriel Bortoleto, esse cenário adiciona uma camada silenciosa de pressão. Ele não entra apenas como piloto, mas como instrumento de validação. Cada volta rápida, cada stint longo, cada feedback sobre entrega de potência e comportamento térmico será usado como argumento técnico dentro e fora da equipe. Um motor inconsistente pode mascarar talento, enquanto um conceito agressivo demais pode transformar corridas em exercícios de sobrevivência. A Audi sabe disso e, por esse motivo, trabalha com uma estratégia de duas frentes. Publicamente, discurso de paciência e construção a médio prazo. Internamente, uma corrida contra o relógio para não permitir que a Mercedes consolide uma vantagem inalcançável logo no primeiro ano do novo regulamento. É uma escolha que define se 2026 será um ano de aprendizado controlado ou o início de uma escalada forçada, cheia de riscos calculados. No fim, esta sessão expõe a realidade que poucos querem admitir. A decisão da FIA não apenas liberou uma solução técnica, ela redefiniu o patamar mínimo de competitividade. Agora, a Audi precisa aceitar alguns anos de atraso ou apostar alto em um desenvolvimento agressivo que pode encurtar o caminho até o topo ou comprometer toda a base do projeto. A Fórmula 1 nunca foi um jogo de segurança e a estreia da Audi deixa claro que para sobreviver na nova era, não basta estar dentro do regulamento, é preciso entender onde ele pode ser dobrado sem quebrar. E é exatamente nesse limite que a temporada de 2026 começa a ser decidida, muito antes da primeira luz vermelha se apagar.